Olá, pessoal! Hoje você vai estudar com o professor Tudão, em parceria com SOS Curso, as leis em áudio. As leis matogrossenses que vão cair no seu concurso, você vai poder aqui ouvir através do nosso SOS Curso. A lei agora é a lei do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A lei é a número 7.301, de 17 de julho de 2000. Artigo 1º. Fica instituído o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, conforme artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal. Capítulo 1 da incidência. Seção 1 do fato gerador. Artigo 2º. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, incide anualmente sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento nesse Estado. Parágrafo único. O IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor, ainda que dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que o seu proprietário seja domiciliado no Estado. Seção 2. Do momento da ocorrência do fato gerador do IPVA. Artigo 3º. Ocorre o fato gerador do IPVA. 1. Na data da primeira aquisição do veículo novo por consumidor final. 2. Na data do desembaraço aduaneiro em relação a veículo importado do exterior, diretamente ou por meio de trading, por consumidor final. 3. Na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador. 4. Na data em que ocorrer a perda da isenção ou da não incidência. 5. No dia 1º de janeiro de cada ano, em relação a veículo adquirido em exercício anterior. Seção 3. Do local da ocorrência do fato gerador do IPVA. Artigo 4º. Considera-se local da ocorrência do fato gerador do IPVA um município onde estiver domiciliado o proprietário do veículo no território matogrossense. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também em relação ao município matogrossense de domicílio do devedor fiduciário ou arrendatário, nos casos de contrato de arrendamento mercantil, ainda que o credor fiduciário e o arrendante esteja domiciliado em outra unidade da Federação. Seção 4. Da base de cálculo. Artigo 5º. A base de cálculo do IPVA é 1. O valor constante do documento fiscal relativo à aquisição, acrescido do valor de opcionais e acessórios e dos demais despesas relativas à operação quando se tratar da primeira aquisição do veículo por consumidor final. 2. O valor constante do documento de importação, acrescido do valor de tributo incidente de qualquer despesa decorrente da importação, ainda que não pago pelo importador, quando se tratar de veículo importado do exterior, diretamente ou por meio de trading, por consumidor final. 3. O valor do custo de aquisição ou de fabricação constante do documento relativo à operação, quando se tratar de incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador. 4. O somatório dos valores constantes dos documentos fiscais relativos à aquisição de partes e peças e aos serviços prestados quando se tratar de veículo montado pelo próprio consumidor ou por conta e ordem deste, não podendo o somatório ser inferior ao valor médio de mercado. 5. O valor médio de mercado divulgado em tabela elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, na forma indicada no regulamento, quando se tratar de veículo adquirido em exercício anterior, observando-se no mínimo o seguinte: a. Em relação ao veículo aéreo, o fabricante, o modelo e ou o peso de decolagem. B. Em relação ao veículo aquático, a potência do motor, o comprimento, o tipo de casco e ou o ano de fabricação.
C. Em relação ao veículo terrestre, a marca, o modelo, a potência, a espécie e ou o ano de fabricação. Parágrafo 1º. A tabela discriminativa do valor médio de mercado deve ser publicada até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da cobrança do imposto. Parágrafo 2º. Na impossibilidade da aplicação da base de cálculo prevista neste artigo, deve-se adotar o valor a. de veículo similar constante da tabela ou existente no mercado, b. arbitrado pela autoridade administrativa na inviabilidade da aplicação da regra precedente. Parágrafo 3º. É irrelevante para a determinação da base de cálculo o estado de conservação do veículo individualmente considerado. Parágrafo 4º. Nas situações em que for constatada a notória redução dos preços médios de mercado vigentes entre o mês de setembro e o mês de dezembro, poderá o Poder Executivo, excepcionalmente, autorizar a redução da base de cálculo. Seção 5. Das alíquotas. Artigo 6º. As alíquotas do imposto são 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga, isolada ou conjuntamente. 1A. 1% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta com potência de até 180 cilindradas cúbicas. 1B. 1% para veículos automotores destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras ou cuja posse estas detenham em decorrência de contrato de arrendamento mercantil, desde que registrados neste Estado. 2. 2,5% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta com potência acima de 180 até 300 cilindradas cúbicas. 3% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo, motoneta com potência acima de 300 até 600 cilindradas cúbicas. 4. 3,5% para motocicletas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, motoneta com potência acima de 600 cilindradas cúbicas. 5. Alíquota de 2% para automóvel de passeio, carga ou misto, com potência até 1.000 cilindradas cúbicas. 6. Alíquota de 2,5% para utilitários não especificados nos incisos 5 e 7. 7. Alíquota de 3% para veículo terrestre de passeio, carga ou misto, jipe, picape, caminhoneta com cabine fechada ou dupla, veículo aéreo, veículo aquático e demais veículos não especificados. 8. Alíquota de 4% para veículos de competição. Parágrafo único. Considera-se empresa locadora de veículos para efeitos do inciso 1b a pessoa jurídica cuja atividade de locação de veículos represente no mínimo 50% de sua receita bruta, mediante reconhecimento segundo disciplina estabelecida pela Secretaria de Estado de Fazenda. Seção 6. Da isenção. Artigo 7º. É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos. 1. Máquina e trator agrícola e de terraplanagem. 2. Veículo aéreo de uso exclusivo agrícola. Veículo aéreo de exclusivo uso agrícola. 3. Veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física, condutor ou conduzida, para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva, para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda ou autista, conduzido por seu representante legal, seu curador. Limitada a isenção a um veículo por proprietário. 4. Ônibus de transporte coletivo urbano que tenha rampa ou outro equipamento especial de ascenso e descenso para deficiente físico. 5. Veículo de aluguel táxi dotado ou não de taxímetro,
destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a um veículo por proprietário. 6. Veículo de combate a incêndio. 7. Locomotiva e vagão ou vagonete automovidos de uso ferroviário. 8. Embarcação de pescador profissional, pessoa natural, por ele utilizada na atividade pesqueira, com atividade de carga de até 3 toneladas, limitada a isenção a uma embarcação por proprietário. 9. Veículo com mais de 18 anos de fabricação. Parágrafo 1º. Cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção. Parágrafo 2º. As isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, mediante requerimento apresentado pelo interessado até o último dia estabelecido para registro ou licenciamento do veículo, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. Os beneficiários do inciso 3 do artigo 7º terão direito à restituição do IPVA pago no exercício de 2000. Parágrafo 4º. Considera-se beneficiário do inciso 3 do artigo 7º 1. Pessoa portadora de deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, que acarrete o comprometimento da função física, como a forma de paraplegia, paraparesia, monoplagia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 2. Pessoa portadora de deficiência visual, aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20-200, tabela de Snellen, no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. 3. Pessoa portadora de deficiência mental severa ou profunda ou autista, aquela cuja condição seja testada conforme os critérios e requisitos definidos pela Portaria Interministerial SEDH-MS, número 2, de 21 de novembro de 2003, ou em outra que venha a substituí-la. 4. Pessoa portadora de deficiência auditiva, aquela que apresenta perda bilateral parcial total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Parágrafo 5º. O veículo a que se refere o inciso 3 do caput poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus representantes legais. Parágrafo 6º. A isenção prevista no inciso 3 do caput desse artigo aplica-se a veículo 1. Novo, cujo preço de aquisição é exarado na nota fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do CONFAS, dispondo sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, o ICMS, nas saídas destinadas a pessoas com deficiência. 2. Usado cujo valor de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 7º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder a isenção de que trata o caput deste artigo de veículo movido a gás natural veicular, GNV, com placa de Mato Grosso, com potência máxima de 1.600 cilindradas, que esteja registrado em nome de motorista de aplicativo ou de seu cônjuge. Parágrafo 8º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder a isenção das taxas de emissão do CRV-E e do CRLV-E, vistoria veicular e autorização para alteração de característica dos veículos que realizarem a conversão para gás natural veicular, GNV, com placa de Mato Grosso, com potência máxima de 1.600 cilindradas, que esteja registrado em nome de motorista de aplicativo ou de seu cônjuge. Capítulo 2. Da não incidência. Artigo 8º. O imposto não incide sobre a propriedade de veículo pertencente 1. À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 2. À embaixada ou consulado estrangeiro credenciado junto ao governo brasileiro.
3. As entidades a seguir relacionadas, desde que o veículo esteja vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. A autarquia ou fundação instituída e mantida pelo poder público. B. Templo de qualquer culto. 4. As entidades a seguir relacionadas, desde que não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação do seu resultado, aplique integralmente no país o seu recurso na manutenção de seus objetivos institucionais, mantenha escrituração de sua receita e despesa em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão e vincule o uso do veículo apenas às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. A. Instituição de educação ou assistência social. B. Partido político, inclusive suas fundações partidárias. C. Entidade sindical de trabalhador. Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a forma de reconhecimento da não incidência. Capítulo 3. Da sujeição passiva. Seção 1. Do contribuinte. Artigo 9º. Contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo. Seção 2. Da solidariedade. Artigo 10. São solidariamente responsáveis pelas obrigações principal e acessórias. 1. O devedor fiduciário no caso da alienação fiduciária em garantia. 2. O arrendatário no caso do arrendamento mercantil. Parágrafo único. A solidariedade estabelecida neste artigo não comporta benefício de ordem. Artigo 11. São também solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto. 1. A autoridade administrativa com o sujeito passivo que proceder ao registro ou averbação de negócio do qual resulte alienação ou oneração do veículo, sem que o sujeito passivo faça a prova de quitação de crédito tributário relativo ao imposto. 2. Com o sujeito passivo, qualquer pessoa que adulterar, viciar ou falsificar, a linha A, documento de arrecadação do imposto, de registro ou de licenciamento de veículo. A linha B, dados cadastrais de veículos com o fim de eliminar ou reduzir imposto. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, aplica-se também o disposto no parágrafo anterior do artigo anterior. Seção 3. Da responsabilidade pessoal. Artigo 12. É pessoalmente responsável pelo pagamento do IPVA o adquirente ou remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição. Parágrafo único. Observado o disposto no artigo 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN do Mato Grosso. Capítulo 4. Do pagamento. Artigo 13. O local, o prazo e a forma de pagamento do IPVA serão estabelecidos conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. O pagamento do IPVA poderá ser feito em até 6 parcelas iguais mensais e sucessivas, desde que o vencimento da última parcela ocorra dentro do respectivo exercício. Parágrafo 2º. Para o pagamento efetivado antecipadamente em parcela única, poderá ser concedido um desconto conforme dispuser o regulamento. Artigo 13A. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito para abatimento do IPVA de até R$ 100 por exercício, limitado a um veículo para cada contribuinte, em decorrência da participação do cidadão no programa Nota Mato Grosso, Nota MT, obedecidas as condições previstas na Lei 10.893, de 24 de maio de 2019 e em seu regulamento. Artigo 14. O valor do imposto compreende tanto os 12avos do seu valor anual, quanto forem os meses faltantes para o término do ano civil, incluindo-se o mês da ocorrência do evento, nas seguintes situações: 1. Primeira aquisição do veículo por consumidor final. 2. Desembaraço aduaneiro em relação a veículo importado diretamente por meio de trading do exterior por consumidor final. 3. Incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador. 4. Perda de isenção ou de não incidência. 5. Restabelecimento do direito de propriedade ou de posse de veículo, no caso de perda, furto ou roubo. Artigo 15. O imposto deve ser pago na data da realização do ato, mesmo quando não se tenha esgotado o prazo regulamentar para o seu pagamento, no caso de alienação ou de transferência da propriedade de veículo ou da sua posse, nas hipóteses de aquisição através de alienação fiduciária em garantia
ou de arrendamento mercantil para a pessoa domiciliada em outra unidade da Federação. Artigo 15-A. Poderão ser objeto de acordo de parcelamento os débitos vencidos pertencentes ao IPVA dentro do mesmo exercício, bem como a exercícios anteriores ao pedido de parcelamento em até 6 parcelas iguais, mensais e sucessivas, nos termos que dispuser a legislação complementar, atendido ainda o estatuído nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1º. Os débitos vencidos na forma do disposto no caput desse artigo serão recompostos mediante acréscimo de correção monetária, juros e multa de mora, respeitadas as disposições da Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que regem a matéria. Parágrafo 2º. Atendidas as disposições que regem a Unidade Padrão Fiscal do Mato Grosso, o PF-MT, no Estado de Mato Grosso, em especial que disciplina a Lei 7.098, de 30 de dezembro de 98, para o fim disposto no caput desse artigo, as parcelas serão sucessivas e mensais até o limite máximo indicado na legislação tributária, desde que o valor mínimo de cada parcela não seja inferior a 25% do valor da UPF-MT na data da solicitação eletrônica. Capítulo 5. Da restituição. Artigo 16. O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do IPVA, nas hipóteses de pagamento indevido ou maior que o devido. Parágrafo 1º. Ao sujeito passivo é ainda assegurada a devolução proporcional do IPVA recolhido no exercício, em relação a determinado veículo, quando houver no mesmo exercício do recolhimento perda total, furto ou roubo de bem. Parágrafo 2º. Respeitado o disposto nos artigos 16-A, 16-B e 16-C, o regulamento disciplinará a forma de efetivação da restituição. Artigo 16-A. As importâncias recolhidas a maior ou em duplicidade, a título de IPVA, referente a determinado veículo, serão compensadas automaticamente com o IPVA devido pelo sujeito passivo, em relação ao mesmo veículo, nos exercícios seguintes, até a extinção desse excesso. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica se ocorrer, no mesmo exercício do recolhimento, alienação do veículo, transferência do seu registro para outra unidade da Federação, ou ainda sua baixa por perda total, hipótese em que a restituição do indébito será processada mediante requerimento do interessado, na forma em que dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. A devolução da importância recolhida maior ou em duplicidade em relação a veículo objeto de furto ou roubo, ocorrido no mesmo exercício do recolhimento, será processada mediante requerimento do interessado, que deverá ser apresentado no mês do vencimento do tributo relativo ao exercício subsequente, desde que até esse período não tenha havido a recuperação do aludido bem. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, em havendo a recuperação do veículo, a importância favorável ao contribuinte será compensada com o valor do imposto devido nos exercícios seguintes até a sua extinção. Parágrafo 4º. Não haverá compensação de indébito tributário com IPVA, devido em relação ao outro veículo, ainda que pertencente ao mesmo titular. Artigo 16-B. É assegurado ao contribuinte a devolução proporcional do IPVA, devido no exercício recolhido em relação a determinado veículo que posteriormente foi objeto de roubo, furto ou perda total. Parágrafo 1º. A diferença corresponderá a tanto os 12avos do valor anual do imposto, quantos foram os meses calendário faltantes para o término do ano civil, desprezada a fração do mês da ocorrência do evento. Parágrafo 2º. No caso de perda total, a restituição será processada mediante requerimento do interessado, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 3º. A diferença proporcional de que trata esse artigo em relação a veículo objeto de furto ou roubo também será processada mediante requerimento do interessado, porém apresentado no mês do vencimento do tributo no exercício subsequente, desde que até esse período não tenha havido a recuperação do aludido bem. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, em havendo a recuperação do veículo, a importância favorável ao contribuinte será computada proporcionalmente em relação ao veículo compreendido entre a data do evento e da recuperação ao término do ano civil, conforme a recuperação tenha ocorrido, respectivamente no mesmo exercício ou não. Parágrafo 5º. A diferença calculada em consonância com o parágrafo anterior será automaticamente compensada com o valor do imposto devido nos exercícios seguintes até a sua extinção. Parágrafo 6º.
As delegacias de polícia deverão contar com avisos em locais de fácil visualização que exponham o disposto no caput deste artigo. Artigo 16c. Nas hipóteses em que for assegurada a compensação do imposto, fica vedado ao contribuinte requerer a sua restituição, dispensada a análise de pedidos eventualmente apresentados. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se também enquanto não transcorrido o prazo fixado por lei para a apresentação do pedido. Com isso, encerramos a primeira parte da lei do IPVA Mato-Grossense. Parceria Professor Tudão com SOS Curso. Fiquem com Deus e até a próxima.